pessoal, sou o vereador Edson Gabriel, estou aqui no Espaço Parlamentar. Hoje recebendo aqui a visita ilustre do meu amigo, meu irmão Diego Cano, né, que é fisioterapeuta e também escritor, né? Ele mentoria muitas pessoas nas diversas áreas aí da sociedade e hoje eu trouxe o Diego aqui para ele falar um pouquinho para nós sobre o segundo livro dele, né? Dormindo com Ideias e Acordando com Atitudes, né? Ele já escreveu um livro que foi o Performando Líder de Sucesso, que realmente o livro foi um sucesso por si só, e agora esse novo livro aí com uma bagagem imensa que nós trouxemos ele aqui para ele falar um pouquinho. Diego, seja bem-vindo, meu irmão, a casa é sua, fica à vontade. Primeiramente, muito obrigado, me sinto lisonjeado de estar aqui com você, Edson. De verdade, de coração, é algo sobrenatural, porque essa conexão que a gente tem, e vim falar um pouquinho das obras que Deus me deu, é de muito orgulho para a gente, né? Eu quero agradecer também a esse programa maravilhoso, onde nós estamos. Um abraço a todos que estão nos vendo nesse momento. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês algo que foi uma inspiração para que eu possa também auxiliar essas pessoas, né? E você fez uma pergunta, o que te inspirou, né? O que levou você a escrever livros? O primeiro livro, como você falou, que é o Performando Líder de Sucesso, ele veio literalmente de ferramentas que eu venho estudando há um bom tempo em neurociência, que transpôs e fez eu entender a minha vida. Então eu coloquei nesses capítulos ferramentas, mas na verdade eram conceitos que eu determinei para a minha vida em algum momento sem saber que era uma ferramenta, e automaticamente ele acabou gerando para todos que tiveram o privilégio de ler, e até mesmo para eu poder entender todo o contexto, nada mais é o primeiro livro que a minha vida em ferramentas. Aí se passou um tempo, né, a gente que brinca muito que o homem precisa ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, e de repente deu um start novamente, deu um insight na minha vida, falei, não, eu preciso complementar isso, né? E aí veio o Dormindo com Ideias, Acordando com Atitudes. Que bacana. E abrindo aqui o livro, ó, tem já no início aqui ele é bem forte, né? O seu comportamento definirá como o mundo se lembrará de você, né? Porque, na verdade, o título, Dormindo com Ideias, Acordando com Atitudes, muitas vezes as pessoas confundem, né? Tem pessoas que pensam hoje com todo esse contexto de informação, seja em mídias sociais, seja na mídia televisiva, ou seja, em qualquer meio de informação, que muitas vezes eu tenho chaves que eu durmo sem dinheiro e acordo milionário. Não, na verdade, eu Dormindo com Ideias, Acordando com Atitudes, inclusive com essa frase de impacto no início, é para as pessoas entenderem que elas precisam se organizar. O que é o organizar quando a gente fala isso, Edson? O sistema organizacional nada mais é do que eu colocar minha vida corretamente. Ou seja, eu me permitir se transformar para que eu possa colher frutos. Então eu durmo com essa ideia de que eu tenho que me organizar para que eu possa tomar o primeiro passo. Quando eu tenho o primeiro passo e reconheço alguns pontos cegos, né, que nós temos na nossa vida, a gente passa a entender que dormir com ideias, acordar com atitudes, nada mais é que uma mudança de hábito para que a gente possa viver com excelência aquilo que eu determinei para a minha vida. Isso é a base, é um spoiler do livro, né? Sim. Que esse livro ele tem não necessariamente chaves, mas se a pessoa se permitir, quando lê, se permitir transformar, claro que aí haverá pontos bastante importantes para você tirar aqueles pontos cegos. Lembra da autoescola? Então a gente tem alguns pontinhos para te lembrar que a vida pode ser fácil desde que você se permita. Ô Diego, esse direcionamento que você dá, às vezes parece ser tão simples, né? Assim, dentro de um contexto que assim, você fala de uma forma que fica tão simples pra gente, e às vezes a vida vai passando e a gente acaba não tendo uma percepção de alguns detalhes que você vem pontuando aqui no livro, que eu acho de extrema importância. Eu vou falar dos capítulos, vou tratar dos capítulos, porque eu acho que a forma que você definiu os capítulos, ele é bem bacana, é justamente que ele vai dando a identidade do livro e vai direcionando as pessoas. Aqui ele fala
o primeiro capítulo é os sabotadores da alta performance, não me fala isso. Na verdade, ele é um dos capítulos. Se eu não me engano, o primeiro capítulo... É o primeiro. Foi colocado aí, os sabotadores da alta performance. O que é isso? Acabei de falar uma chavezinha que é o reconhecimento. Quando a gente nos permitimos, né, entender quais são esses sabotadores que fazem a diferença na nossa vida, ele acaba sendo um facilitador. Então, eu vou repetir de novo. O reconhecimento, ele gera performance. Então, esses sabotadores são cientificamente provados. Então, nós temos 9 cientificamente provados. E muitas vezes está enraizado muitos deles em nós. E quando eu reconheço isso, é um start. É um gatilho positivo que você tem. Peraí, realmente eu tenho foco no passado, eu tenho pensamentos negativos, eu tenho uma crença limitante. E assim a gente tem vários outros sabotadores que eu dei esse spoiler de 3 porque eles são interligados. Quando nós identificamos esses 3, é onde gera um desentendimento do que é o caminho correto da vida. Sim. Então, quando eu reconheço alguns deles, ou muitas vezes nós temos todos eles, nossa, isso passa a ser literalmente um facilitador para que eu possa viver tranquilamente. E você disse uma coisa aqui que eu sempre falo nas minhas palestras, ou nas minhas ministrações, ou até mesmo na clínica, quando a gente vai conversar com alguns pacientes que talvez não seja só clinicamente ou fisicamente que ele está com problema. Eu digo assim que o problema maior do ser humano é não viver o óbvio. Você acabou de falar que é tão simples a forma que eu falo. Não, é que quando você reconhece e enxerga que a simplicidade, ela supre as necessidades, facilita. Eu brinco muito, o arroz com feijão e mais uma saladinha de tomate e um ovinho, ele te sacia. E quando você começa a entender que o simples te sacia, aí no futuro próximo você começa a sofisticar a sua mistura. Sim. Mas você não pode deixar o entendimento de que o simples já faz a diferença. Já faz a diferença. Exatamente. Precisa começar pelo simples para... Exatamente. Ô Diego, aqui também fala, ó, a chave que vira o jogo. Você não precisa dar spoiler de tudo não, senão já está contando todo. A chave que vira o jogo, realmente vou fazer um teaserzinho, que é o seguinte, o que é a chave que vira o jogo? É a sua permissão. Se você dá permissão para você mesmo, é aquela pergunta que eu tenho que responder todos os dias. Quem sou eu? A partir do momento que eu sei quem sou eu, é a virada de chave. O capítulo 3, eu acho assim que é o que mais pega as pessoas. Foco na execução. Exatamente. O que é foco na execução? No contexto dormindo com ideias, acordando com atitude. Nada mais é o que? Eu buscar a excelência naquilo que eu preciso me permitir transformar. Então eu tenho que ter foco naquilo que eu quero desenvolver, naquilo que eu quero ter de mudança, na verdade. Então não adianta eu querer fazer tudo e não fazer nada. Parece até um clichê isso, mas na verdade o foco é simples. O que eu preciso fazer de imediato agora? O que eu preciso agora? Eu preciso ter uma mudança de hábito quanto à minha saúde. Então eu vou passar a entender que isso é o foco principal. Porque quando eu tenho esse foco, eu tenho equilíbrio no resto, mas esse desequilíbrio eu passo a não performar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e a gente pode falar aqui da vida espiritual. Sim. Então se a gente não consegue entender qual é o desequilíbrio, eu não tenho mais foco. A partir do momento que eu consigo identificar o meu desequilíbrio nesse contexto, eu gero um foco. Mas se eu estou emocional, mas eu estou bem no trabalho, eu estou bem... Não, se você tem um desequilíbrio, eu garanto para você que você perde o foco de todos os outros. Se você não vive em alta performance, você vive para suprir as suas necessidades. Aqui o capítulo 4, ele também fala, né? O superpoder do foco nas realizações. Acho que é uma complementação. Exatamente. O superpoder, por que a gente... Um é execução, foco na execução, outro é superpoder. Porque a partir do momento que eu identifico, eu gero um superpoder. Né? Então eu consigo delinear muita coisa na minha vida e direcionar. Você acaba conseguindo realizar de forma efetiva, né? Exatamente, porque você tem o foco pré-estabelecido. Sim. E aí você vive o seu propósito de vida. Sim. O capítulo 5, o controle das emoções por trás da resiliência, que é outra coisa, né? Como controlar as emoções, porque a partir do momento que a gente consegue controlar as emoções, a gente consegue também gerar esse foco, ou é ao contrário? Não, exatamente. Porque, na verdade, hoje os estudos dizem que nós temos 3 pilares para a inteligência emocional. Uhum. Entusiasmo, domínio próprio e empatia. Quando eu controlo as minhas emoções, é sinal que eu tenho domínio próprio. Sim. Se eu tenho entusiasmo, eu gero o quê? A base da resiliência, porque eu acordo sabendo o que eu vou fazer.
independente se eu quero ou não acordar. Muitas vezes, às vezes a gente faz aquilo que a gente não gosta para ter o foco pré-estabelecido. E, por fim, a resiliência de um modo geral, para quem não sabe, quando você está cheio de adversidades, você consegue a reabsorção disso sendo empático. Então, quando eu me coloco no lugar do próximo, eu consigo entender e controlar as minhas emoções por trás de uma resiliência. É óbvio. Então, quando eu entendo, eu te falei um pouquinho antes aqui sobre o equilíbrio, né? Então, esses 3 pilares também me geram, inclusive esses 3 pilares, quando eu estou equilibrado, eu gero um metabolismo, eu gero um funcionamento natural e positivo no próprio organismo. Seja ele mental, seja ele físico, seja ele espiritual. Meu Deus. A ciência ela está muito ajustável, o Edson. Então, tudo aquilo que muitas vezes a gente entende no espiritual, a ciência hoje ela está andando, caminhando paralelamente no positivo. Isso gera para a gente coisas muito boas, porque a ciência já está entendendo que algo diferente, um criador, um gestor, uma mente brilhante está fazendo a diferença para o ser humano. Gera todo esse processo de transformação, né? Exatamente. Ainda tratando assim do tema do livro, né, que eu acho ele Dormindo com Ideia, Acordando com Atitude. Você já deu um spoiler aí bacana do livro, dando todos os direcionamentos, e é bem real isso, né? Normalmente eu funciono muito à noite, né? À noite meu cérebro não para. Mas eu falo assim, porque normalmente as pessoas dormem com a ideia, falam, nossa, amanhã eu vou fazer isso, vou desenvolver isso, vou fazer tal coisa. Aí acorda, zera tudo, vem com a mesma ideia, com a mesma proposta e não dá andamento devido... Exatamente. Você entrou num ponto que, como é uma entrevista, mas um bate-papo, mas eu vou falar um pouquinho também, como eu também sou da ciência. Tem um artigo fresquinho de Harvard que diz assim que, eu não sei a terminologia em inglês, fugiu agora aqui, mas é o 19º dia de janeiro, perdão. As pessoas entram em intensidade muito grande, a mudança, eu preciso em 2024 ser diferente de 2023. E inicia com uma intensidade, uma velocidade fora do comum. E de repente, para você ter essa mudança exponencial na sua vida, você precisa de 21 dias para mudança de hábito. E de repente, quando você acelera demais, eu brinco, eu faço uma metáfora, você é multado no 19º dia, porque você foi muito rápido. A sua intensidade ela não foi no padrão necessário, não foi no 110 km por hora. Ele passou e de repente ele foi multado no 19º dia. Então estudos que as pessoas se aceleram até o 19º dia, depois elas se tornam, infelizmente, normais como antigamente. As mesmas pessoas que um dia se propuseram. E quando você me fala que muitas pessoas, no seu caso especial, você rende à noite, por quê? Você pode mostrar aí para a galera a capa do livro. Então a capa do livro nada mais é do que eu quis direcionar, que é um bloco de escritura. Então quando você dorme com ideias, escreva. Porque você escrevendo, você faz um checklist. Automaticamente, você vai acordar com as atitudes. É um bloco de anotação. Né? Exatamente. Esse foi um outro gatilho positivo, um insight que eu tive para poder facilitar e chamar a atenção das pessoas, não só pelo tema, mas da maneira que está sendo exposto esse tema. Sim. Achei muito interessante você tratando da questão da intensidade no 19º, e a minha cabeça que ela vem fazendo essa trajetória. Justamente porque nós buscamos uma mudança de forma intensa e muito rápida, que você, no seu falar, você falou da importância de ter o equilíbrio para gerar o foco, né? Exatamente. E eu acredito que quando a gente vem com essa intensidade, a gente desequilibra tudo que estava equilibrado, tenta mudar uma rotina num contexto geral para alcançar um objetivo que às vezes eu precisava ir mudando gradativamente, é isso? Exatamente, porque quando você tem essa intensidade, que você foi muito sucinto e pontual, assertivo nisso, a pessoa ela quer sofisticar onde não precisa. Sim. Se ela soubesse que a intensidade é a mudança gradativa da sua vida, ela alcançaria em 21 dias a mudança de hábito. Mas aquela que quer mudar radicalmente o seu estilo de vida, ela perde força até o 19º, como esse artigo publicado em Harvard mostra. Que ela tem essa intensidade, ela vê o primeiro obstáculo, eu brinquei aí, eu fiz analogia com a multa, né, de um radar. Sim. E a pessoa, poxa, aí desacelera de uma vez e perde o timing. Ô Diego, tem mais alguma coisa que você quer deixar?
quer deixar uma palavra, quer deixar uma orientação, aqui está aberto. Tem uma frase que muitos de vocês, se vocês um dia tiverem a necessidade de fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, que eu gosto muito, e eu acho que você já me ouviu algumas vezes, por estar junto comigo há um tempo, até mesmo nos ambientes que a gente está juntos, com as conexões que nós temos, eu digo sempre assim, que o líder inteligente treina seus liderados para o aplauso, mas o líder brilhante, ele ensina seus liderados que o fracasso faz parte do sucesso. Então, quando a gente entende isso, facilita viver em excelência. Então, a simplicidade, obviedade de vida, né? Aquilo que eu te falei, o saciar com a simplicidade, ele gera para você uma performance natural. Então, o simples, procurem fazer o simples, né? E a frase que eu deixo para vocês, muitas vezes, independente da crença de cada um, Edson, que é o que muitas vezes reporta a minha vida, é uma frase da minha vida, e muitas vezes a gente assina alguns livros com essa frase, e eu quero deixar para vocês isso, tá? Quando Deus toca o comum, Ele transforma o extraordinário. Se permita ser tocado para poder viver aquilo que Deus tem na vida de cada um de vocês. Esse é o meu recado para vocês, é aquilo que realmente eu vivo. Então, muitas vezes eu brinco com os leitores do meu livro. Quando vocês leem o meu livro, vocês enxergam o Diego escrevendo? Então, outra coisa muito importante, não percam não tenha medo da sua própria identidade. Por gentileza, não percam a identidade. Maravilha, Diego, muito obrigado pela sua presença aqui, Espaço Parlamentar, sempre de portas abertas para receber, que eu sei que você tem muito conteúdo para passar aqui para a gente, tem muita história para contar também, tem história dentro do esporte, tem dentro do seu trabalho como palestrante também, como mentor que realiza, você tem muita coisa aqui para trazer para a população ainda, para conhecer um pouquinho mais do Diego Cano. Meu irmão, obrigado por se fazer presente aqui nesse espaço trazendo essas informações. Que Deus abençoe sua vida. Esse foi o Espaço Parlamentar. Deus abençoe.